Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor de Ciências Douglas e hoje nós iremos conversar sobre adolescência e puberdade, né? E vamos falar um pouco das mudanças que os corpos de vocês vêm sofrido nesse período da vida de vocês, beleza? Bem, é, a adolescência, né? Só passou esse nome para ser mais aceito, né, no século XX, tá? Lá a partir do ano 1901 em diante, ok? Passou a ser mais aceita pela sociedade, né, é, nesse período, tá? Porque antes não tinha isso, né? Tinha criança e adulto, ok? As sociedades, né, nesses 6.000 anos aí de civilizações humanas, né, o que a gente tinha? Nós tínhamos os rituais de passagem, né? A primeira criança é criança, ela passa por um ritual, né, da sociedade dela, da tribo dela, né? E depois ela é vista como adulta, né? Por exemplo, em Esparta, aquela cidade ali da Grécia, né? O menino espartano, né? Ele entrava para uma escola lá do estado, da cidade-estado lá de Esparta, e ele tinha lá que cumprir uns deveres, por exemplo, ficar sozinho longe da cidade, né, sem muitas roupas, só com uma adaga, né, e lutando contra escravos fortes, né, tinha que ficar no frio, à noite, né, no inverno, e se ele voltasse, sobrevivesse, né, ele já era considerado um homem, né. Você conhece a imagem aí, célebre imagem aí do filme 300 de Esparta, né? Quem não viu, né, aconselho que pesquise aí sobre a batalha das Termópilas, né, entre quando a Grécia enfrentou o, o, os persas, né, na batalha das Termópilas, né, nas chamadas guerras médicas dos Medos. Os persas era conhecido como Medos, né? Então é muito interessante estudar essa parte da história aí, conversa com o seu professor de história sobre isso, né? Usa algumas tribos americanas, né? Aqui a gente tem um índio norte-americano, tá? Um dos rituais de passagem, eles tomavam uma substância, né, que extraída da natureza, né, que fazia com que eles esquecessem da infância, certo? Esquecessem até dos familiares e até quem mesmo ele era, né? E às vezes a lesão que a substância causava no cérebro dele, né? Ele esquecia até quem que ele era, né? Voltava para casa, não sabia reconhecer mais os familiares, e a partir daí, né, ele se tornava um homem adulto, poderia ir caçar com os outros homens, né? Ele esqueceria toda a vida de criança e agora se comportaria como adulto. E muitas das vezes, né, poderia morrer, né, ter sérios problemas neurológicos ao tomar essa substância, certo? E, né, no caso aqui os índios da América do Sul, que certas tribos de indígenas aqui da América do Sul, né, um dos rituais de passagem é a criança, né, o jovem lá, enfiar a mão dentro do formigueiro de uma formiga bastante que tem uma picada bastante dolorosa, né? Ou não é só uma formiga, são várias formigas, e, né, ele tem que ficar dançando com as formigas em seus braços, né,
durante vários minutos, né? Se ele resistir a essa dor, né, causada pelas formigas, né, posteriormente ele será visto como um indivíduo adulto, né? Vejam aí que não tem existem exemplos até mais bizarros, né, de rituais de passagem, né, e às vezes até mortais, que é o infante aí, né, o jovem não resiste, né, e acaba morrendo, né? Então as mais diversas culturas vão ter seus rituais de passagem, né, de um estágio da vida para outro, né? Então antes tinha a infância, o menino deixava de ser criança e passa agora a se tornar um adulto, né? Então só no século XX aí, né, que a adolescência, né, passou a ser mais aceitável na nossa sociedade aí, né? Então, e voltando aqui, ó, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa até 12 anos. Até 12 anos é criança, né? Até 12 anos de idade é criança. E define a adolescência como a faixa que vai dos 12 aos 18 anos de idade. E em casos excepcionais e quando disposto na lei, o Estatuto é aplicável até os 21 anos de idade, né? Então essa aí é o período da adolescência no nosso país, né? E o que é puberdade, né? A palavra puberdade vem do latim pubis, que significa pelos, tá? E é na puberdade que os indivíduos da espécie humana, né, os seres humanos, vão começar a sofrer transformações em seus corpos, beleza? E como é que essas transformações são ocasionadas, né? Lá no cérebro da criança, né? Deixa eu pôr o mouse aqui, né? Nós vamos ter lá no meio da cabeça, lá debaixo do cérebro ali, né? A gente vai ter uma glândula chamada de hipófise, beleza? E a hipófise vai produzir um hormônio, né, chamado GnRH, né? O hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Gente, gônadas, tá? São as glândulas sexuais dos seres humanos. Quem são elas, né? No homem é o testículo, na mulher são os ovários, beleza? Então, hormônio liberador de gonadotrofinas, né? Gônado vem de gônadas, né? Referente às glândulas sexuais dos seres humanos. No caso aqui o testículo, né? E no homem, e na mulher os ovários, beleza? O hipotálamo vai liberar a gonadotrofina e trofos, né? Trofos significa, gente, alimentador. Então esse hormônio vai alimentar as gônadas, né? Os testículos e os ovários. Mas esse hormônio aqui ele não vai direto para as gônadas, tá? Ele vai para a hipófise, ele sai do hipotálamo, essa região superior aqui do cérebro, e vai para a hipófise, beleza? E na hipófise, o GnRH, né, ele vai estimular a produção de dois outros hormônios. O LH, tá, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Calma, não precisa se preocupar muito com esses nomes, tá? Decorar no momento, ok? Só vai acompanhando aí, tá? Então, no homem, o FSH, né, o hormônio folículo estimulante,
ele estimula a produção de espermatozoides, tá? O FSH vai sair lá da hipófise e vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o testículo da criança lá e vai estimular a produção de espermatozoides. E o LH, que também vai sair lá da hipófise, né, hormônio luteinizante, ele vai agir no testículo, né, e produzir testosterona. A testosterona é o hormônio sexual masculino. Beleza? Já na mulher, na menina, né, o FSH e o LH participam do ciclo menstrual. Nesse ciclo haverá a formação dos ovócitos, tá? Também chamados de óvulos, tá? Que é a célula reprodutora feminina. E a produção dos hormônios ovarianos, né? Que é o estrógeno, também chamado de estrogênio, e a progesterona, tá? Que preparam o útero da garota para uma possível gravidez. Na puberdade, o estrogênio atua no surgimento dos caracteres sexuais secundários da menina, né, que a gente vai ver posteriormente. E a progesterona também, junto com o estrogênio, prepara o útero para receber o bebê. Como assim preparar o útero? Né? O endométrio, né, que é o tecido, né, que reveste o interior do útero, ele vai ficar mais vascularizado, ele vai ficar com mais artérias e veias, né, esperando o bebê vir, né, o ovócito fecundado, né, o zigoto, se acomodar ali e assim ele poder alimentar esse bebê que está vindo após a fecundação. Ok? Então, olha só, né? Então, só para vocês terem uma ideiazinha aí de como é que funciona. Então, aqui está o hipotálamo, tá? Ele vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Que vai estimular a hipófise a produzir o FSH e o LH. Beleza? O FSH e o LH, né, vão para o testículo e vão estimular a produção de espermatozoides e da testosterona. Tá? E na mulher, né, o FSH liberado pela hipófise, ele vai estimular o ovário a produzir as células reprodutoras femininas, tá? Chamados de folículos, né? Vai conjurar eles, alguns vão degenerar e vai permanecer um, tá? O FSH vai estimular os folículos e os folículos, tá, vão produzir o estrogênio e liberar na corrente sanguínea, tá? Esse estrogênio, né, devido aos vários ciclos menstruais que a garota tem, né, vai contribuir aí, né, para o desenvolvimento das características corpóreas femininas de mulher adulta, tá? E o LH, né, ele vai estimular, né, o corpo lúteo, né, porque quando o folículo, né, se desenvolve, né, para liberar o óvulo, o ovócito. Na hora que ele, né, produz, libera o ovócito, né, aí vem a tuba uterina, né, e capta esse ovócito e ele vai rolando pela tuba uterina até encontrar com o espermatozoide e ser fecundado, né, fica para trás, né, o corpo lúteo, né, o chamado corpo amarelo. E essa casquinha que permanece, né, vai produzir progesterona. E esse hormônio aí, a progesterona, ele é responsável por manter a parede do endométrio, né, a parede interna do útero, vascularizada, bem alimentada de sangue, até esse óvulo aí, ó, esse ovócito, ser fecundado, né, e ser acomodado no útero. Caso não ocorra a fecundação, né, esse corpo lúteo, esse corpo amarelado vai começar a regredir, a degenerar, tá? E vai parar de produzir
progesterona. Parando de produzir progesterona, a parede interna do útero vai descamar e se soltar. Essa é a chamada menstruação. Vai ocorrer a menstruação, né? E sai sangue, ok? E vamos ver agora as transformações que ocorrem no corpo dos meninos e das meninas ao entrarem na puberdade, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, tá? Essa aqui, vocês vão ver quando estiver melhor no ensino médio, né? Essa aqui é a testosterona, com seus átomos aí de oxigênio, carbono e hidrogênio, tá? E seus anéis aí, né? E o estrogênio, né? Ele vai ser produzido ali no ovário, tá? Pelos folículos, né? E nas glândulas adrenais. As glândulas adrenais, gente, é as que ficam acima dos nossos rins, tá? Onde eu estou apontando com o mouse aqui, ok? E a progesterona também vai ser produzida no ovário, só que naquela casquinha que o ovócito deixou, que é chamado de corpo lúteo, tá? Ou aquele corpo amarelo lá, ok? Então, quando a garota, né, entra na puberdade, né? Ela vai entrar na puberdade geralmente quando tem a primeira menstruação, chamada de menarca, tá? Que ocorre aí por volta dos 10 a 11 anos, né? 9, 10, 11 anos. Mas tem casos também que ela pode ocorrer entre os 6, 7, 8 anos, entendeu? Então cada organismozinho aí, cada corpo vai ter o seu tempo, cada adolescente tem seu tempo. Uns começam mais cedo, outros, né, as características vêm um pouco depois, né, e só termina de se desenvolver lá depois dos 20 anos, beleza? Então, né, as primeiras características aí, né, são o aumento dos seios doloridos, né, aumento da presença de pelos nas axilas e nas regiões genitais, nas pernas da menina, né? O ciclo menstrual também, né? A menarca começa, né? Então a puberdade começa na menarca, né? Na primeira menstruação. O que mais? Acúmulo de lipídios, acúmulo de gordura, no corpo, nos seios, na cintura, né? Aumento dos quadris, né? Porque lembrando que o corpo feminino, né, ele se prepara para gerar outra vida, né? Então vai ter que passar um bebê pelos quadris da mulher. Então os quadris, né, eles aumentam de tamanho, o corpo da menina começa a ficar mais curvilíneo, né, com o chamado em formato de violão, ok? Então já os meninos, né, os garotos, né, eles entram na puberdade, né, um pouco mais tarde que as meninas, né? Então, viu aquele negócio que as meninas falam, os meninos é muito infantil, tal, os homens demoram para amadurecer, e é verdade, né? Os meninos vão começar a entrar na puberdade por volta dos 12 anos, né? A testosterona vai estimular a produção de pelos, né? O órgão genital masculino, o pênis, vai se desenvolver e tomar forma de adulto, né? E a testosterona, além de aumentar a produção de pelos, né, ela vai dar uma força muscular maior para os garotos, né? Os garotos vão crescer muito rápido na puberdade, nesse intervalo da adolescência, tá? E costumam ficar maiores que as garotas, né? Tem as exceções, né? As meninas, os hormônios sexuais femininos, né? Quando a garota está na puberdade, os hormônios selam as epífises dos ossos. O que são epífises? São as pontas dos ossos, entendeu?
eles selam, têm um depósito maior ali de material ósseo ali que impede o crescimento dos ossos, entende? Então por isso, geralmente as mulheres entram na puberdade, logo que começam a menstruar, param de crescer, né? Tem as exceções, tá? Então voltando aqui para os meninos, né? Eles estão aí, testosterona vai provocar aumento do pelo, de pelos no corpo, o pênis vai ter adquirir se desenvolver para o formato de adulto, né? Força muscular, tá? Aparecimento de pelos pelo corpo, no rosto, né? Vai ter a produção de espermatozoides e de sêmen, né? E que pode sair espontaneamente e involuntariamente durante o sono, né? Chamado de poluição noturna, quando o corpo do menino ejacula, né? Sêmen espontaneamente, voluntariamente, enquanto ele dorme, ok? E isso é um sinal de que o corpo do garoto já está preparado para ser pai, engravidar uma mulher. O corpo do garoto, nesse momento, ele já está preparado para engravidar uma mulher. O corpo, né? A gente tem cultura, né? Então, financeiramente, mentalmente, ainda não, né? E a mulher também, quando ela passa a menstruar, né, o corpo dela também já está, é um sinal que ela já está apto para gerar uma vida, engravidar, ok? Também tem as mudanças de voz no garoto, né? A cartilagem do pescoço, né? O famoso gogó costuma se desenvolver, né? Ambos ficam, né? Pode crescer partes do corpo podem crescer mais do que as outras, né? E não acostumado com um novo tamanho, os adolescentes, os jovens na puberdade costumam ficar desengonçados, esbarrar nas coisas, né? Andar de forma desengonçada, e isso é natural, né? Então, quanto às transformações, não aconteceu comigo ainda, não, eles estão me zoando. Não, gente, cada corpo aí tem o seu tempo, né? Cada indivíduo é diferente do outro, nós não somos clones, ok? Então, é isso, tá? E atente às próximas aulas, ok? Respeita quem cuida de vocês, quem tem a guarda de vocês, pai, mãe, vó, avô, tios, ok? Então, até a próxima aula aí, bons estudos, fiquem com Deus.